Então vamos lá para a nossa aula de filosofia. Agora vamos falar sobre Renascimento e a Revolução Científica. Bom, é um momento bastante extenso, com certeza, né? Então a gente tem que selecionar algumas coisas, com certeza, para a gente dar conta, né? Porque são bastante, até um período que eu gosto também, bastante, tem muitas coisas muito interessantes, mas a gente tem que selecionar, né? Tem que fazer um recorte. Então vamos lá. Só para a gente estabelecer, assim, a gente tem aí o Renascimento compreendido entre os séculos XIV e séculos XVI, então é um pouco diferente de dizer a Idade Moderna, né, porque até passa um pouco, né, vem antes da Idade Moderna e vai entrando aí na Idade Moderna o Renascimento. Ele já começa lá, né, no finalzinho da Idade Média. Então a gente vou citar, por exemplo, um autor aqui, Pico della Mirandola, que ele já era na Idade Média considerado. Então, às vezes, é até complicado a gente fazer essas divisões, né, de tempo. A gente sabe que são ferramentas que a gente usa, né, para fazer essas divisões por idades, né, Idade Média, Idade Moderna, mas que nos ajuda um pouquinho a gente só basear, né, se basear um pouquinho. Não quer dizer assim, né, que de um dia para o outro, né, as pessoas deixaram de ser medievais e viraram modernas, né. Então, mas o Renascimento ele vai paulatinamente começando ali no século XIV e ele se fortalece, né, principalmente com a prensa mecânica e, né, com a fundamentação das universidades na Europa. Então, só uma coisa que eu esqueci de falar nas aulas passadas, que eu acho que é interessante, né, que é um debate que às vezes as pessoas colocam, né, ainda na Idade Média, por exemplo, falando, né? Ah, os antigos achavam que a Terra era redonda, os homens medievais achavam que a Terra era plana, né? Muitas vezes se coloca isso, né? E a gente vê que não, né? Que já na antiguidade já tinha essa noção de que a Terra era redonda, né? Você tem lá numa passagem bíblica dizendo, né, que Deus, né, ele está sentado sobre o círculo da terra. Então esse texto foi escrito 700 antes de Cristo, e o Tales de Mileto, ele conseguiu provar um eclipse lá em 585, então no século VI antes de Cristo, ele já conseguiu prever um eclipse, então isso já mostrava que eles conheciam. E além do mais, né, vocês na matemática, se vocês não conhecem, vocês com certeza devem conhecer, mas se vocês não conhecem, tem que conhecer, né, o Eratóstenes de Cirene, 230 a.C., que ele fez cálculos lá, né, na Grécia Antiga, ele fez cálculos para provar que a Terra era redonda. Ele sabia, então, por exemplo, na cidade que ele estava, Cirene, estava a 800 quilômetros ao sul da casa dele de Alexandria. Né? Então, ele estava em Cirene, ele sabia que na casa dele tinha essa distância, 800 quilômetros ao sul. Então, não havia sombra ao meio-dia em 21 de junho, né? Porque você colocava ali, né, exatamente ao meio-dia, não tinha sombra, quer dizer, estava o sol estava bem, né, a pino ali. Então, nesse dia, ele mediu as sombras em Alexandria ao meio-dia. Ele, então, calculou o ângulo de elevação do Sol em torno de 7 graus. Né? Ele fez ali esse grau. Claro que eu estou simplificando ao máximo aqui, né, essa comprovação que ele fez. E aí ele chegou nos cálculos, como o círculo é 360 graus, ele concluiu que a distância entre Cirena e Alexandria deveria ser de um sétimo de 360 da circunferência da Terra, ou um quinto, simplificando. Então, a circunferência da Terra deve ser 50 vezes a distância de Alexandria até Cirene, ou 40 mil quilômetros. Né? E esses dados aí são, né, a circunferência da Terra é, acho que 42 mil, 43 mil. Então ele chegou realmente muito próximo, né, do valor que a gente tem hoje, né, com todos os nossos instrumentos de medição. Então vê como é impressionante, eles já sabiam desde a antiguidade que a Terra era redonda. Então essa coisa, né, a Terra era plana. Até citei um livro, né, que fala esses mitos na Idade Média, né, que realmente é falso. Né? Então, se tem pessoas hoje que acreditam que a Terra é plana, né, eles estão muito mais atrasados do que os antigos. Ah, tá lá. Na verdade, eu coloquei aqui, né? Ela tem 4.075 quilômetros de diâmetro a Terra. Então, olha a proximidade, né? É absurda a proximidade que ele chegou com instrumentos bem básicos, né? Lá na antiguidade. 2.200 anos atrás. Bom, adentrando, né, para aqui, para a Idade Moderna, mas ainda na Idade Média, eu mencionei na aula passada o Roger Bacon, que foi bastante importante na filosofia medieval
e também para o estabelecimento do método científico lá no século XIII, né? After Day está ali, né? Depois de Cristo. Tá? Então, eu tinha citado lá que ele era de Oxford, um professor em Oxford, padre franciscano, né? E para ele era um meio, a ciência era um meio de conhecer o mundo e Deus, né? Entender como Deus tinha feito. Então, ali, né? O círculo tinha chamado a atenção no ano passado, né? Ele segurando o círculo para mostrar que, né, essa coisa da Terra redonda já era uma coisa estabelecida. Ele foi extremamente importante para o estabelecimento da ciência que a gente vai ver hoje, né, nessa aula mais específica. O Renascimento, esse termo, ele já existia um pouquinho antes, né, logo ali, mas ele é um termo que se consolida no século XIX, principalmente com a publicação desse livro do Burckhardt, A Cultura do Renascimento na Itália, um livro clássico muito importante em história. Ele publica aí e estabelece aí a cultura, né, a ideia do Renascimento, né, de maneira mais forte. Mas como eu já disse no começo, é difícil a gente estabelecer fronteiras cronológicas, intelectuais, que a gente vai sempre retornando. Onde está a origem, né, do Renascimento? Aí você vai sempre voltando. Então, é complicado, mas a gente vê alguns traços que eu vou até citar, né, alguns pensadores importantes. Outros eu vou deixar de fora, tem muitos outros, né, não vou citar aqui, né, por exemplo, Maquiavel, não vou entrar aqui, né, porque não, pelo espaço, né, pelo tempo que a gente tem. E uma das coisas bem fortes dentro do humanismo é o humanismo, que é bem importante isso, inclusive para a ciência, né, que é o que é o nosso tema, que nos interessa mais de perto. O que era humanismo? Né? Qual era a definição? Humanitas, ele significava aproximadamente o que os gregos chamavam de paideia na antiguidade, o que quer dizer a educação e a formação do homem. Né? Então, se acreditava que o homem podia, né, ter uma evolução, ter um desenvolvimento através da educação. Né? Isso era a base. Então, muitas vezes, aquela ideia de que a educação transforma. Né? E tinha um papel essencial na formação, né, desse homem, né, dessa pessoa humanista, renascentista, as letras, a poesia, a retórica, a história e a filosofia tinham um papel importante. Mesmo que ele fosse atuar em outras áreas, né, mas é difícil focar, né, dizer que o cara era engenheiro ou a pessoa ia ser bióloga, não existia essas formações, mas mesmo que ele fosse trabalhar com algumas áreas mais específicas, ele tinha esse conhecimento. O grande exemplo é o Da Vinci, né, que ele era um biólogo, era um engenheiro, mas ele tinha essa formação vasta, né, e pintava, e escrevia e tal, né. E consideravam a antiguidade clássica latina como o ponto máximo de referência e paradigma, né, do homem. Então, para eles, a idade aí que vem, né, começa aquela noção de que a Idade Média foi uma época de atraso, então eles voltam lá para a antiguidade clássica, lá para os gregos e para os romanos, e a ver o que eles tinham aprendido, né, com Platão, com os platônicos, aristotélicos. Né. E a gente tem aí um dos grandes iniciadores, digamos assim, do humanismo renascentista, o Pico della Mirandola, que nasceu ali, viveu nessa época de 1463 a 1494, no século XV, portanto. Né? Então ele tem um texto bem importante, que é o Discurso sobre a Dignidade do Homem. Muitas pessoas usam foram usar no século XX, até hoje, como, né, uma base para os direitos humanos. Então a gente às vezes pensa assim que a base dos direitos humanos ela é do século XX, né? As pessoas esquecem, ou mesmo olham ali para o iluminismo no século XIX, né? E falam isso aqui que é a base dos direitos humanos. A gente tem que procurar muito mais atrás, inclusive, né? No movimento cristão, né? No cristianismo. Sem as bases da visão judaico-cristã, a gente não teria uma visão de direitos humanos, não tem onde se estabelecer. Tá? Mas Pico della Mirandola, então, ele dá uma avançada aí, e ele fala que o homem é ontologicamente superior aos outros animais. Então ele tem um papel mais forte, por ser racional e tal, ele tem um papel mais forte. Isso não quer dizer que ele tem que dominar e destruir e usar à vontade o meio ambiente, né, os outros animais. Né? Não, mas ele tem que cuidar, mas ele tem essa superioridade, né, ontológica, por ser criado, né, um ser criado e um ser dotado de razão. E o homem, isso é importante, o que ele fala, o homem é artífice de si mesmo, autoconstrutor. Isso é uma visão muito comum nos humanistas, né, que você pode
né, se fazer, você pode se construir, você pode se constituir, né? Então você tem que correr estudar, né, para você se tornar uma pessoa melhor, né? E só que isso foi levado até um pouco a mais. A gente vai ver com a citação que eu coloquei que pode ser exagerado isso de o homem como artífice de si mesmo. Olha essa citação dele desse livro Discurso sobre a Dignidade do Homem. Vou ler para vocês, que é bem interessante, apesar de ser um pouquinho longa, mas é bem interessante. Não te dei, ó Adão, nem um lugar determinado, nem um aspecto próprio, nem qualquer prerrogativa tua, a fim de que aquele lugar, aquele aspecto, aquelas prerrogativas que desejares, tudo segundo a sua aprovação e o teu conselho, obtenhas e consertes. A natureza limitada dos astros está contida dentro das leis por mim prescritas. Né? Quem está falando aqui é Deus, né? Está falando para o homem. Tu a determinarás por ti por nenhuma barreira constrangido, segundo o teu arbítrio, a cuja potestade eu te entreguei. Coloque-te no centro do mundo. Isso é bem importante dentro da visão renascentista. Coloque-te no centro do mundo para que de lá melhor tu vislumbrasses tudo aquilo que há no mundo. Não te fiz nem celeste, quer dizer, nem um deus, nem um anjo, nem terreno, nem mortal, nem imortal, a fim de que por ti mesmo, qual livre e soberano artífice, te plasmasse e te esculpisse na forma que tiveres escolhido. Tu poderás degenerar nas coisas inferiores, que são as brutas. Tu tu poderás, segundo o teu querer, regenerar-te nas coisas superiores, que são divinas. Isso é interessante porque é até usado no século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, como uma justificativa para o homem querer, inclusive, usar produtos da biologia, conhecimento da biologia, para superar as limitações humanas. Tá? Então, por exemplo, o ser humano tem algumas falhas, alguns defeitos ou algumas imperfeiçoalidades, né, que ele pode ser aperfeiçoado. O ser humano pode ser tornado perfeito, só depende dele. E esse texto lá do século XV, do Mirandola, já está apontando isso. As pessoas usam no século XX, usaram principalmente, até hoje, na verdade, como uma das justificativas para isso. Né? Como a gente pode, sim, empreender uma modificação no ser humano. Então, tem um movimento chamado transhumanismo, que começa lá no século XX, né, na década de 1920, fica mais forte, e até hoje existe esse movimento. Né? Então, são autores que vão defender isso, essa busca por melhoria constante. Depois a gente pode até falar sobre isso mais, sobre esse movimento transhumanista. Mas já começa aqui essa ideia, o homem pode se aperfeiçoar, né? E pode se tornar até um ser divino. Olha só a audácia da criatura, né? Se tornar um ser divino, né? Que às vezes que arrogância, né? De um ser assim, né? Ele está falando ali como se Deus está falando, está colocando as palavras na boca de Deus de que, né, o ser humano podia se aperfeiçoar. Né? Então isso foi uma justificativa muito grande que foi usada, né? Mas que não necessariamente é a visão oficial, por exemplo, do cristianismo. Aí você tem outro bastante conhecido, renascentista, humanista, o Erasmo de Roterdã. Aí ele viveu ali, né, na virada para o século XVI, e ele tinha essa concepção humanista da filosofia cristã. A filosofia é a sabedoria e prática de vida cristã. Ele falava que a filosofia, que a vida cristã, ou que o cristianismo aperfeiçoava a filosofia. Então ele juntou bastante esses dois. Ele tem muitos textos escritos aí, né, como o Elogio da Loucura, um livro bem legal de se ler também, curto, assim. E ele fala que a loucura é uma vassoura mágica que varre tudo que impede a compreensão de verdades mais profundas e severas da vida. Então, fazendo, né, mesmo um elogio da loucura no livro inteiro, né, dizendo como que é importante a loucura também para limpar às vezes coisas que a gente não tem acesso tanto assim, né, das verdades. O Lutero, muita gente conhece, acho que todo mundo conhece, já ouviu falar dele. Eles trocavam cartas, inclusive, né, o Erasmo de Roterdã e o Lutero. O Lutero era um padre, né, que um monge que ele foi um desses dentro do Renascimento, né, ele tinha um conhecimento bastante vasto, lia bastante, e ele começou esse movimento dentro, inclusive com tradução da Bíblia para o alemão, né, que não tinha, a Bíblia era toda em latim, e ele traduziu para o alemão, inclusive os alemães têm até hoje como um grande nome, mesmo pessoas não religiosas,
porque ele meio que é um fundador, digamos assim, da língua moderna, da língua alemã moderna, porque ele unificou uma língua que tinha vários dialetos diferentes ali na Alemanha, ele unificou para escrever a tradução da Bíblia dele, né? Bíblia para o alemão. Então, ele, como eu disse, né, relacionado com o pensamento humanista, mas ele rompe com o humanismo, pois considera a razão humana incapaz, insuficiente, né, somente pela fé, era uma coisa que ele falava, né? A salvação só vem pela fé, né? Porque não que isso proíba a pessoa de estudar, né, e tal, mas tem que saber que isso é limitado. E ele colocava, escreveu vários textos, né? E ele colocava isso. Sua reforma se expandiu graças à prensa mecânica. Ele foi muito inteligente e sábio no uso de uma tecnologia nova que estava surgindo ali, a prensa de Gutenberg, né, na Alemanha, e tira o primado da Igreja Católica de várias regiões, né, inclusive que tem, né, uma fala assim que muitos governadores alemães também estavam insatisfeitos com o poder da Igreja Católica, né, e apoiaram a reforma. Então, ele estava no lugar certo, né, na hora certa, e sobre usar também os recursos que ele tinha ali. Então, ele abriu isso, né, e também deu uma passagem para uma secularização, né, uma maior separação entre igreja e Estado. Né, alguns vão falar de algumas coisas até negativas, ruins, né, que surgiram aí. Então, por quê? Porque a relação de Deus com os homens deve ser discernida mais na Bíblia e na natureza dos mistérios, né, do que nos mistérios e sacramentos da igreja, né? A pessoa tem que ir lá e ler. Ela é uma relação direta entre Deus e os homens, não tem que, né, ter outros intermediários, e isso foi que gerou um grande atrito aí, né? Gerou a Contra-Reforma, teve essa separação, né? A Reforma e a Contra-Reforma. Aí a gente tem a ciência no Renascimento, né? Um pouquinho também, falar de maneira bastante rápida, porque também é um tema bastante rico, né? Se vocês quiserem ler mais sobre isso, né? Bem interessante, posso indicar, e vou indicar aqui livros, né? Mas só para a gente perceber um pouquinho, né? Então, essa revolução científica ela vai do século XV ao século XVI, então, graças também já antes ela começa, né, a revolução científica, mas a prensa mecânica expande bastante isso, né? Porque leva o conhecimento às universidades, né? A circulação de ideias que tinha por causa dos centros de estudos, né? A influência, né? Influenciou todos os campos da ciência, todas as áreas da ciência, gerou novas técnicas de investigação, objetivos dos cientistas, né, mudaram um pouco, e até o papel da ciência, né, como uma coisa até um pouco maior do que simplesmente uma curiosidade, né, que era antes, e agora começa a ser até patrocinada pelos estados cada vez mais. Então, falei isso, né, que na ciência também teve um renascimento da antiguidade clássica, porque foram recuperar os textos lá de Aristóteles e Platão e colocaram dentro para aperfeiçoar o conhecimento, né, na Idade Moderna da ciência, né, o humanismo e secularização, como eu falei, né, a partir do Lutero a igreja foi se separando cada vez mais do Estado. A relação com a expansão territorial, a expansão da exploração geográfica, foi trazendo novos conhecimentos e também forçando com que se inventassem, né, técnicas novas de observação das estrelas para se guiar em alto mar. Então, isso deu um salto bem grande no conhecimento nesse sentido, né, naval. Então, as caravelas, os instrumentos de observação em alto mar foram se aperfeiçoando bastante por causa da necessidade até, né? As grandes navegações começam e cada vez precisa mais de instrumentos mais aperfeiçoados, né? Então, isso força o desenvolvimento ali na Europa, na Europa Ocidental. Né? Já mencionei, né, desenvolvimento e disseminação do papel da imprensa, extremamente importante, né? Quem quiser também pode complementar essa aula com a aula de História da Técnica e da Tecnologia, né, que tá gravado lá no YouTube, que fala sobre a Idade Média, porque aperfeiçoa um pouco mais a questão da tecnologia e da prensa. Né? Foi importante para a ciência, para todo o conhecimento no Renascimento, foi fundamental. Né? Então, o conhecimento se expande de maneira muito rápida ali na Europa,
graças, né, à impressão, né, à impressão. A gente tem um grande exemplo aqui, né, não podemos deixar de citar, mesmo que de passagem, infelizmente, né, dá para ter uma aula inteira ou várias aulas só sobre o Da Vinci, que é impressionante, né, a quantidade de coisas que ele inventou, de materiais que ele deixou escrito, é impressionante mesmo, um grande gênio, né, o se a gente pode resumir aí o Renascimento numa figura, numa imagem, realmente a gente pode ter essa imagem aí do Da Vinci e do homem vitruviano, né, inclusive como uma das grandes representações do Renascimento. Então, ele nasce em Toscana, ali 1452, vai até 1519, vive até 1519. Já mostra um talento artístico precoce, desde muito cedo. Ele já, né, na adolescente, ele já pintava de maneira absurda. Então, e ele deixou muitos cadernos de notas que sobreviveram até os dias atuais, em esboços, projetos variados. É bem interessante que tem museus na Europa que eles pegam e, por exemplo, né, lá em Roma tem museus, tem pelo menos uns 2 museus só para o Leonardo da Vinci, onde eles pegaram e reconstruíram em modelos tamanho real, assim, o que ele tinha deixado esboçado. É bem legal de visitar porque você vê, né, ali as ideias dele. Claro que muitas não funcionam, né, não funcionariam na vida real, mas dão algumas ideias, né, então, para o que viria, desenvolvimentos que viriam futuros. E é interessante que ele não tinha instrução universitária, né, ele era um aprendiz mesmo, um autodidata, né, que, 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 é, que é impressionante, né. Mas tinha esse conhecimento, ele tinha acesso aos livros, né, o que fez bastante diferença também. Os estudos dele, né, nas áreas de mecânica, de luz, você vê nas pinturas dele, às vezes as pessoas estudam as pinturas dele e é de maneira impressionante a maneira como ele usa, ele fazia estudos da luz para na pintura ser perfeita, né, a luz, como ia aparecer, né, no rosto, né, e tal. Então, ele estudava luz, anatomia, fazia vários estudos para pintar de forma perfeita mesmo, mais próximo da realidade. Estudos em engenharia, astronomia, matemática, filosofia, história natural, tudo isso, né? Quero realizar milagres, né? O que ele falava. É impressionante. Esse livro, assim, eu falo assim, todo mundo tinha que ler porque quem gosta de ciência, de tecnologia, né, de matemática, vocês, é impressionante, é muito legal, porque mostra, né, a formação mesmo dele. Ele era um cara assim, com formação completa, ele não olhava simplesmente, ah, eu vou ser engenheiro, então, digamos, eu vou só estudar engenharia. Não, ele estudava várias áreas, ele era muito curioso, então ele estudava é, é, filosofia, estudava biologia, estudava tudo para aperfeiçoar, para ter insights para as obras dele, né. Então, é muito legal esse livro, é bem escrito, é bem gostoso de ler, vastamente ilustrado, vale muito a pena ler esse livro, é muito legal, né, mostra, toda a força, né, todo o impacto, a genialidade do Da Vinci. Deixa esse documentário também do Homem Vitruviano para vocês da matemática, né, da área de exatas, é muito legal, né, esse documentário, não vou mostrar aqui, mas vão lá e vejam, né, se vocês digitarem Homem Vitruviano, né, o documentário, você vê, é bem curto, não é comprido, bem curto, mas mostra toda a riqueza matemática simplesmente nessa imagem, né, desse Homem Vitruviano, né. Então tem uma fusão aí bem grande entre arte e ciência, né, nesse momento aí do Renascimento, né. Então, uma nova arte aí que a própria arte ela tem que se basear na ciência, né. Você não pode simplesmente ir lá e pintar de qualquer jeito, você tem que se basear profundamente nos conhecimentos científicos, óptica, estudo da luz, estudo, né, da do corpo e tal, né. E, claro, né, não pode esquecer aí da grande obra dele, né, não dá para citar todos, né, gente, são muitas obras. Da Capela Sistina, que é impressionante, né, quando você chega na Capela Sistina e você olha aquilo, né, paredes pintadas, até esse quadro que está aí, né, o Nascimento de Adão, aí, né, é uma parte pequena de uma coisa grandiosa, imensa, é impressionante, né, é realmente genial. É uma coisa assim que de outro mundo mesmo que ele fez ali, né. É um clássico, né, um ícone aí.
Na de biologia, o Renascimento deu grandes avanços, né? Depois foram olhar que o Da Vinci já tinha visto e entendido a circulação do sangue, coisa que só depois, né, que vai realmente ser efetivado esse conhecimento, mais lá no século XIX, se não me engano, mas lá no século XVI, o Da Vinci já tinha esse conhecimento, né, dos textos dele. E era assim, os textos dele, as folhas, né? Cheio de desenhos e tal, de escrita, às vezes de ordem, é, não tinha uma ordem específica, né? Então os biógrafos sofrem porque ele escrevia várias coisas de assuntos diferentes na folha, né? Para aproveitar, porque era caro o papel, né? Então ele aproveitava o máximo possível. Minha curiosidade, se vocês sabem, mas ele era canhoto e ele escrevia da direita para a esquerda, né? Ao contrário, porque a caneta tinteira, né? Mancha a mão, todos os canhotos sabem, até com caneta normal, né? A gente escreve ali, fica borrando a mão. Então imagina mais uma caneta tinteiro, né? Que você tem aquelas pontas, né? Esse aqui é um exemplo, né? Tem a ponta e você vai manchando bastante por causa da tinta, né? Então, ele usava para não manchar tanto, ele escrevia ao contrário. A ciência médica teve mais avanço, claro que ainda né, os primeiros passos aí, os primeiros não, né, porque desde a Idade Média, desde a Idade Antiga, né, mas na Idade Média fez um pouco de progresso, mas com influência dos árabes, juntando também já da Idade Média, teve um grande estudo, um grande avanço aí na prática da medicina. Então tem alguns nomes aí, Vesalio, Gabriele Falloppio, italianos, né, Eustáquio, Coiter, Servetti, são vários aí italianos que foram bem importantes no Renascimento, né? O Renascimento foi muito forte na Itália, né? Foi muito forte, foi principalmente o Da Vinci, né? Italiano. Foi impressionante, né, o avanço na Itália, porque tinha vários mecenas, vários apoiadores não só das artes, né, os mecenas apoiavam as artes, mas em várias áreas eles investiam, né, apadrinhavam e a pessoa podia ficar criando, como o próprio Da Vinci, né, podia ficar criando porque ele tinha um salário garantido, né. Isso também difere de outros lugares, né, que as pessoas tinham que fazer outras coisas práticas, né, mais práticas, para poderem viverem também, aí dividiam as horas, né, para pensar filosofia e outras coisas. Química, né, uma área é, é até interessante, né, que você tem a alquimia que ela vai virando a química mesmo, né, porque tinha aquela busca da alquimia de transmutação dos metais, né, para transformar em ouro, a busca do elixir da vida eterna, né, então você tem vários aí desses estilos que vai depois virando uma coisa mais prática de química mesmo, né? Que é a mineração, a metalurgia, a pólvora, né? A destilação e a mineralogia também, né? Que se desenvolve para a geologia mais especificamente, se torna uma ciência. Né? Isso vai se transformar onde? No Ocidente, né? Em vários lugares depois vai continuar existindo alquimia, né? Outras áreas que vão continuar existindo, mas na Europa vai virar, né, uma ciência mesmo, mais especificamente. Na química também teve influência do hermetismo, né, que era uma coisa mais ali uma coisa mais escondida, né, para aprender, para desenvolver, e também quase que uma seita, né, e surgimento aí de tratados sobre química bem importante nesse período. Aí tem os nomes, tá? Paracelso, bastante conhecido na química, né? Um dos exemplos aí na área. Física, né? Então, no Renascimento foi extremamente desenvolvido e foi fundamental para a Revolução Industrial. Não necessariamente para o início da Revolução Industrial, que Thomas Watt, vocês podem ver também na aula de História da Técnica e da Tecnologia, quando eu falo sobre Revolução Industrial, né? O Thomas Watt, o Watt, ele não era um conhecimento profundo de ciência, de física, né, mas os desenvolvimentos posteriores, né, do motor do Watt vai incrementando, né, junto com o conhecimento de física, né, vai sendo profundo. Então, inclusive, vai ser a grande vantagem, né, da Inglaterra de ter tido uma revolução científica e de ter tido uma revolução industrial.
né, porque investia nesse conhecimento. Né? Isaac Newton, um homem aí grande do Renascimento, né, mas ainda com várias ideias também. Ele tinha um vasto também, né, conhecimento, ia em várias áreas, não só na física, na mecânica que ele desenvolveu, mas em várias áreas. Escreveu muitos textos de filosofia, textos teológicos também, né, matemática. Também podia ser uma aula só, né, sobre o desenvolvimento da matemática no Renascimento, porque impactou outros ramos, né, da ciência, nas artes, no comércio, né, Frísios, ou Jacobo Barbari, que é o da imagem, aí, uma imagem que ficou bastante forte para representar, né, o homem renascentista, ali, o cientista renascentista, né, e Fibonacci, né, como vocês também devem conhecer, né, com certeza, né, que é, né, esse até importante até hoje, né, como que a gente tem essa sequência de Fibonacci, como a gente encontra na natureza isso, né, como a gente encontra até para estabelecer uma imagem, quando a gente vê, né, uma imagem simétrica, a gente percebe, né, ah, essa sequência de Fibonacci que é encontrada em vários elementos na natureza. Né? Extremamente interessante, né, curioso essa sequência, né. A gente tem na astronomia um ramo que se desenvolveu com certeza, né, vocês têm conhecimento aí, a gente sabe, foi um momento bastante importante também. É uma aceleração aí no conhecimento da astronomia. Então, a astrologia, né, antiga, você olhar para os céus e achar que isso tem influência, né, na vida das pessoas no cotidiano, vai dando uma mudança e vai se transformando em astronomia, né, que também isso não acontece em nenhum outro lugar, né, do mundo, acontecem ali na Europa e bem mais especificamente, né, na Europa ocidental. Então, você tem aí grandes nomes nesse período, né, como Nicolau de Cusa, Copérnico aí da imagem, Giordano Bruno, né, que são grandes nomes que aperfeiçoaram, aprofundaram o conhecimento da astronomia. É o Copérnico, né, que propôs, né, que já com estudos que a Terra gira que ao redor do Sol e não o contrário, não era o Sol que estava lá, como nessa imagem aqui, né, que a gente tem, né, o Sol no centro, né, do nosso sistema, né, da nossa galáxia. Francis Bacon, bastante importante também, porque ele estabeleceu o método também, ou aprofundou o método científico, e ele é chamado de o filósofo da era industrial, né? Porque a era industrial ela vai aprofundar essas ideias da ciência também, vai ver principalmente baseando nas visões aí do Francis Bacon. Ele escreveu esse livro, Novo Organo, um dos importantes, onde ele fala que a imprensa, a pólvora e a bússola são as 3 descobertas que mudaram o mundo. Do mesmo jeito que a gente pode falar que o mapeamento do genoma humano no século XX, a ida do homem à Lua, né, são os grandes marcos do século XX, né, inclusive também a bomba atômica, né, o projeto Manhattan, são os que moldaram o século XX. Né, o Francis Bacon falava que ali, para o início da Idade Moderna, a prensa, a pólvora e a bússola são importantes. Então, a prensa, né, como de circulação das ideias, a pólvora como estabelecimento de uma força sobre outros povos, né, e a bússola, né, para navegação, que foi extremamente importante para Portugal, Espanha, França, Alemanha e Inglaterra, né, principalmente a Inglaterra nesse período. Né, ela vai se tornando uma grande potência, vai ultrapassando Portugal e Espanha e se torna grande potência aí. E propagou a ideia de uma ciência experimental. Você tem que fazer testes na ciência, não é só supor ideias, você tem que ir lá e comprovar. Né? Você tem que fazer os testes experimentais, né? Que tem coisas que você não adianta você propor essas ideias, né? Dizer, então, por exemplo, que a ideia, né, do que dois corpos, né, independente do peso deles, por exemplo, é uma ideia, independente do peso deles, dois corpos, se estiver no vácuo, eles caem ao mesmo tempo, né? Não chegam ao mesmo tempo no chão. Então, isso era impossível na época, né, de ser experimentado. Então, deixa assim, essa ideia existe, mas a gente vai ter que ainda chegar um momento que a gente vai ter que provar isso. Então, ele estabelece esse programa da ciência que tem que se fazer experimentos.
tem que experimentar, né? Então, hoje em dia a gente consegue fazer isso, né? Colocar lá uma bola de boliche e uma pena dentro de um lugar onde tem no vácuo, né? Perfeito, você solta e você observa isso acontecendo, né? Então, é impressionante, uma coisa que, né, lá o Galileu tinha falado, né? Se você jogar e tal, você vai descobrir que a gravidade, né? Que o poder da gravidade, né? Que independente se você tiver pesos diferentes, né? Se você tirar a resistência do ar, né? Então, começou aí a ciência a ser essa ciência que você tem que experimentar. Então, por exemplo, se você tem um novo medicamento, né, alguém descobre um novo medicamento, você tem que fazer experimentos, você tem que testar, né? Não é assim, falar, eu acho que esse medicamento é bom, né? E aí você aplica. Não, peraí, vamos testar. Hoje a ciência funciona assim, né? Você deve a Francis Bacon, a metodologia científica que a gente tem, né, hoje. Então, um medicamento hoje, você tem que fazer o que? Os testes. Você tem que ser randomizado, né? Não pode ser, tem que ser, pegar os testes aleatoriamente, tem que ser com placebo, né? Metade do grupo lá recebe, digamos, você tem 600 pessoas, 300 recebe placebo, 300 recebe o remédio de fato, né? E você dá para as pessoas, né? Desse jeito você é duplo cego, que é chamado, né? Também na ciência você vai, depois é analisado isso e você pega lá os resultados, né? Você pega de maneira randômica, aleatória, você pega esses resultados e você testa. Espera aí, teve diferença entre quem tomou placebo e quem não tomou? Não teve. Então, né, não é o remédio que está fazendo alguma coisa. Tem. Então, peraí, vamos mandar para uma revista, vamos, depois de ter feito isso, a revista vai analisar por pares, né, que são pessoas que vão ler aquele texto, mas elas não sabem quem é, né, de maneira anônima, tal. E aí só depois que você publica, só depois é publicado, né? Se estiver de acordo passar por todo esse processo. Então, a gente tem, claro que tem ciências diferentes, tem áreas diferentes, você não pode fazer isso com filosofia, né? Mas com, por exemplo, a área de medicina, né, de remédios, você faz isso, né? Você testa, né? Então, aquele remédio tem efeito, você tem que passar por isso. Então, Francis Bacon propôs isso, né, de ter a ciência experimental, você tem que fazer testes, né, para chegar, né, no resultado, para chegar no objetivo, para comprovar a sua ideia, que você já tem, mas você tem que fazer os testes. E também uma fé na ciência, né, que vai ficar de maneira até exacerbada no século XIX com o positivismo, né, que a gente vê que, não, invista na ciência, a ciência pode trazer todas as respostas. Então ele teve desenvolvimento muito interessante, mas também algumas coisas meio assim problemáticas de se confiar piamente na ciência, e só a ciência tem a verdade para todas as coisas, tem verdade em muitas coisas, nos remédios que a gente toma, né, na tecnologia que a gente usa e tal, mas em muitas áreas ela não pode falar, né? Não pode falar questões de ética, questões ah, de beleza, por exemplo, né? Se uma obra de arte é bela ou não, ou se uma música é boa ou não, a ciência não pode falar, né? Tem as suas limitações. E aí a gente fala do projeto baconiano, né? Que é, mediante as técnicas e a ciência, o homem pode obter domínio sobre as coisas. Esse é o projeto baconiano, de dominar, né? Inclusive, às vezes, né? Dominar até o ser humano, né? Então, o domínio, o C.S. Lewis, né, ele fala naquele livro Abolição do Homem, ele fala que o domínio sobre a natureza acaba passando também sobre o domínio dos homens, também. Domínio de alguns homens sobre outros homens, domínio dos seres humanos sobre outros seres humanos, né? Às vezes passa por isso, eles querem estudando a natureza, e alguns seres humanos falam o que deve ser, né, com relação à tecnologia, o que deve ser investido em tecnologia e como deve ser investido em tecnologia, que é o domínio de outras pessoas. Então, esse projeto baconiano também teve muitos avanços interessantes, muitas ideias interessantes, como o método científico, mas também colocou essa ideia de domínio sobre a natureza de maneira mais forte. Também mais uma justificativa aí da fé na ciência. Então, também tem que ter um equilíbrio, não tanto assim, né? Não tanto a fé na ciência, mas também nem o ceticismo absurdo, né? Negacionismo, às vezes, da ciência. Então, tem que haver um equilíbrio, tem que ter uma visão crítica disso tudo, né? Da ciência. Resultados que a gente tem da ciência no Renascimento, né? A ideia da ciência metodologicamente regulada e publicamente controlável, quer dizer, as pessoas podiam testar porque você podia escrever um texto e mandar esse texto e outras pessoas lerem, fazerem críticas, isso era muito comum. Londres ficou muito forte, né, com institutos de
de debate, né, o Royal Society, onde o Isaac Newton, por exemplo, participava, que ele falava as ideias, né, apresentava suas ideias, as pessoas criticavam. Então, eventos científicos são muito importantes. As pessoas apresentam suas ideias ali como um draft, né, um rascunho, e as pessoas criticam, não, isso aqui, veja bem, tal, e a pessoa vai aperfeiçoando. É assim que funciona a ciência, né? Um aperfeiçoamento. Isso não é uma pessoa lá solitária que cria uma coisa, que inventa uma ideia. Não, tem um amplo debate antes, né, dessa ideia se tornar pública, né, e se tornar uma, uma verdade, ainda que possa ser alterado por depois que vieram outros avanços científicos. Né? E o neoplatonismo como a filosofia da revolução científica. Né? Pegam lá as ideias muitos renascentistas criticavam Aristóteles, né? Aristóteles não serve para nada, né? O bom é o Platão. Né? Muitos foram no Platão, né? Com as ideias no Platão, e trouxeram esse neoplatonismo como uma filosofia por trás, né? Da revolução científica. Eu já falei isso em Revolução, eu já falei quando eu falei isso sobre Idade Média, olhem também um pouco mais na aula lá de Idade Média, de História da Tecnologia, porque eu falo um pouco mais sobre isso. Né? Foi fundamental o conhecimento das universidades. Né? Eu falei da London Royal Society como difusoras do conhecimento. Né? Extremamente, ali está a foto, né, dessa sociedade real lá de Londres, onde até hoje funciona isso. Extremamente importante para o Renascimento, né, para ocorrer uma revolução científica, porque o conhecimento circulava amplamente, né, era sempre ampliado. E com o Renascimento, com o humanismo, você vai levar a esse iluminismo, né, ali que vai surgindo, e foi fundamental para a Revolução Científica e também para a Revolução Industrial. Né? As pessoas ali, os iluministas, né, os pensadores aí. Então, assim, o iluminismo ele também foi conhecido, né, como século das luzes, ilustração, né, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, né, foi chamado século da filosofia. Então eles chamavam, né, assim como século das luzes, talvez de maneira arrogante um pouco, né, porque o resto era a idade das trevas, né, que eles chamavam, que foi exatamente aí no século XVIII, XIX que surge essa noção de idade das trevas, mas que foi assim importante porque realmente propagou muito as ideias ali, né, graças a institutos de pesquisa que eu já falei, né, essas associações científicas, as universidades, né. As ideias dele eram focadas bastante na razão como a principal fonte de autoridade e legitimidade, né, e também eles defendiam ideias como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e não um governo ditatorial, mas um governo governado por leis, né, por Constituição, e essa separação entre igreja e Estado. Então, isso vai dar até, né, bastante forte com o positivismo, como eu já mencionei, que ficou forte no Brasil, né, lá no século XIX. Né, então, a gente tem até um slogan na bandeira, né, ordem e progresso, que é exatamente um lema positivista. Né, então, a razão, a gente vai ver depois que tem uma crise na razão. Talvez na próxima aula, tem uma crise de mostrar que a razão talvez tenha limites. A gente nem tudo pode explicar com a razão, principalmente depois com a Primeira e Segunda Guerra, né, que a razão técnica, né, levou ao que a duas guerras, a campos de concentração, ao nazismo. Fala assim, olha, peraí, talvez, né, uma nação tão forte como a Alemanha, tão educada, né, no nível educacional alto, né, teve essas duas guerras, teve esses problemas, né, então talvez tenha alguns limites aí. Né? Eu falo mais até de iluminismo também relacionado à Revolução Industrial na aula de Revolução Industrial, de História da Tecnologia. Também, se quiserem, vão lá dar essa olhada lá. Tá essa aula gravada lá no YouTube. Né? Então a gente tem aí, fica aí, né, com a grande representação. Eu falo, né, que o Isaac Newton fazendo a capa do álbum do Pink Floyd, mas ele é o grande ícone aí do iluminismo, do Renascimento, também na parte que, como a importância do conhecimento filosófico também tem um impacto nas áreas de exatas, todas as áreas da sociedade. Né? Às vezes a gente fala assim, mas para que ficar pensando, para que ficar filosofando? Né? E aí você vê que sempre foi sociedades que tinham desenvolvimento filosófico mais forte, eram sociedades que acabavam tendo tecnologia e ciência melhor.
É indiscutível isso. Quando você vai ler lá a obra que eu mencionei, citei para vocês que vocês devem até ler, né? É uma coisa que você tem que ler antes de morrer. Todo mundo tem que ler esse livro aí, né? A biografia do Da Vinci, pelo Walter Isaacson. Você vê que o impacto, o poder das ideias das humanidades na ciência e na tecnologia. São fundamentais. Por isso que eu quis mostrar nessa aula, eu quis apontar um pouquinho essa relação. Eu faço até essa relação um pouco mais lá na aula de História da Tecnologia, quando eu falo de Revolução Industrial, né, porque os impactos são presentes. Às vezes a gente fala assim, então temos que investir mais em ciência, em filosofia, porque isso é coisa, né, lá que não tem o que fazer, e a gente vê que não é isso que a gente vê na história. Né? Quanto mais desenvolvido está o pensamento humanístico, quanto mais essas pessoas geniais, né, isso não é só, a gente pode pensar pessoas do século XX, Albert Einstein, até as pessoas chamam o Einstein de o físico filósofo, né, porque ele tinha pensamento filosófico bem forte. Tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês é esse desenvolvimento aí do Renascimento, de maneira bem breve, claro, né, mas mostrando alguns pontos importantes nesse desenvolvimento da filosofia, seus impactos para a sociedade. Tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? E espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? Não fiquem, pode até perguntar aqui ali embaixo no YouTube mesmo, fazer seus questionamentos, fazer comentários, né? Mas também pode me acessar. Hoje, então, a gente fica por aqui.